Rapaz, vocês não têm noção da quantidade de gente que vira para mim e fala: professor, eu quero estudar, eu quero passar nessa prova, mas eu tenho pouquíssimo tempo de estudar. E aí? E aí eu vou te dar a dica de o que você tem que fazer, papai. Relaxa. Primeiro ponto a gente falar é que é extremamente normal que a gente não tenha o tempo de estudo que a gente idealiza como o melhor. Poucas pessoas hoje têm a disposição de 6 horas, 8 horas de estudo por dia, porque trabalham durante o dia todo, porque tem família, porque tem que cuidar de gente. E aí parece que essa tarefa de passar em uma prova vai se afastando da gente porque a gente não tem muito tempo. Mas existem algumas técnicas do que a gente pode utilizar para que esse tempo que a gente tenha, 3 horas, 4 horas, seja otimizado para que a gente retenha a maior quantidade de informação em um curto espaço de tempo. A primeira coisa é que você tenha a dimensão do que você precisa estudar. Ter um bom planejamento é fundamental. Saber qual é o tamanho do assunto, qual é o tamanho do edital que você vai ter pela frente, para que a gente consiga fracionar e utilizar o tempo de forma adaptada àquele conteúdo. É importante também dizer que, às vezes, você não vai conseguir matar o conteúdo tudo. No caso de uma prova como o exame da ordem, você não precisa matar o conteúdo de 5 anos de faculdade. Você pode apontar o seu estudo, direcionar o estudo para o que de fato tem uma maior incidência de cair nas provas. Ter uma programação estratégica do conteúdo. Ler o edital para que você faça uma programação compatível com o que o edital pede. Isso vai fazer com que você acabe criando metas que sejam realistas dentro do seu padrão de vida, dentro da sua realidade. Se não souber fazer esse tipo de programação, procure profissionais, procure colegas, procure alguém que pode te ajudar a fazer isso. Porque é imprescindível que você, que tem pouco tempo, utilize o tempo de forma esperta, de forma inteligente. Senão você vai perder o tempo se dedicando a assuntos que às vezes não são tão importantes e deixando de lado assuntos que são extremamente relevantes. Então, saibam como buscar essa informação para que vocês tenham um planejamento que vocês precisam para passar na prova. Também que durante os seus estudos você utilize técnicas de leitura ativa, não é? Memorização, redação, anotação, mapas mentais, leitura em voz alta, ou seja, algumas técnicas que existem que fazem com que a gente tenha um maior nível de retenção. Importante a gente falar que nesse momento, com pouco tempo, o que você mais quer é ter a maior quantidade de retenção dos assuntos que chegam até você. Então, ter uma boa técnica de estudo direcionada é fundamental. Que parece muito besta, mas que é muito pouco utilizada, não sei se por vergonha ou por timidez, que é: peça ajuda. Você conhece um professor, um amigo que sabe mais do assunto, algum advogado que já formou, já passou por esse processo? Pergunte, peça ajuda. Se é algo que está te afligindo, é algo que está atrapalhando seus estudos, peça ajuda. Não tem problema nenhum, todo mundo pede ajuda. Eu peço ajuda, todo mundo pede ajuda. Então não tenha vergonha de pedir ajuda caso você precise não. O ser humano é um bicho comunicativo. Então, papai, não tenha vergonha não, pergunte, todo mundo tem dúvida de alguma coisa, não faz mal nenhum. Às vezes aquilo que você demora 3 minutos ali para trocar uma ideia com alguém e matar a curiosidade, você demoraria ali 3 horas pesquisando e não ficaria confortável com a resposta que você achou. Então busque informação com quem sabe, porque isso vai facilitar muito o seu processo de aprendizado e quando você tem pouco tempo, isso é fundamental. Uma técnica muito eficiente de estudo é que você separe também o tempo para poder fazer as suas revisões. Importante que você revise o assunto, porque às vezes o que você acha que está muito sedimentado na sua cabeça, passado aí 5, 6 dias, aquele assunto ele vai se perdendo. E quando você faz uma técnica de revisão, não é? Importante que você volte ao assunto, releia o assunto, reveja aquele tópico, aquele ponto que você ficou com um pouco mais de dúvida, faça anotação, caso seja necessário, e aí aquela técnica da leitura ativa ela fica muito eficiente, porque se, por exemplo, você faz um caderno e você reestuda ou revisa pelo caderno, você poupa um tempo, aquilo vai clareando e vai sedimentando na sua cabeça. Então, importantíssimo que você dedique um tempo para fazer essas revisões periódicas. Essa é uma dica que eu já dei em um outro vídeo, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar. Deixe
o seu local de estudo organizado. Se você tem pouco tempo de estudo, faz sentido com que você deixe ele desorganizado para que todo dia você tenha que voltar a pegar o material, voltar a pegar o livro, voltar a pegar o computador, organizar para depois começar a estudar o tempo que você está perdendo. Não faça isso, já deixa tudo organizado no início e no fim, para que no dia seguinte também já esteja tudo pronto ali para que você estude. Eu não sou besta nem nada, eu já vou vender meu jabá aqui. Eu tenho um plano de estudos, eu tenho um planejamento, eu tenho uma técnica própria chamada OAB 30 dias. Alunos que não têm muito tempo de estudar e que têm 30 dias para poder passar na primeira fase do OAB. Então, eu já entrego para eles exatamente o que eles vão estudar, como vão estudar, com mentoria, para que direcione o estudo para o que dá certo, pai. Porque, no final das contas, o que a gente quer é ser aprovado nesse exame. Se você está aqui até agora, é porque você tem pouco tempo de estudar e você aprendeu aqui algumas manhas, algumas dicas do que você precisa fazer para que você tenha uma excelente retenção em pouco espaço de tempo. Então, papai, o mínimo que você faz é deixar o seu like, se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui, porque esse não é um vídeo deslocado. Eu vou fazer uma série de vídeos durante esse mês que vai facilitar o seu processo de aprendizagem. E se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, se você tiver alguma frustração sobre algum assunto que atrapalhe o seu estudo, manda aqui embaixo. Eu leio, eu não tenho pessoas que fazem isso, sou eu que vejo. Eu leio e aí, se for uma dúvida recorrente, eu posso até fazer um vídeo para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima.